eu começo falando sobre a ferrugem asiática e por que a proliferação no sul do Brasil se torna mais fácil. Isso por conta das condições climáticas. O excesso de umidade hoje presente no sul do Brasil, e dá para dizer até que os impactos, né? Nós temos fortes atrasos em relação ao cultivo da soja exatamente por conta das chuvas. Isso tem trazido um forte problema e com isso a proliferação da ferrugem asiática. É o que nós vamos acompanhar na reportagem. A presença do fungo da ferrugem asiática é monitorado pelos técnicos usando este equipamento simples chamado de coletor de esporos. Nesta safra, em algumas regiões, o fungo já foi detectado. Nós viemos na Embrapa Soja para falar da ferrugem asiática, a principal doença da soja, que neste momento o produtor deve aumentar o monitoramento porque o clima está favorável para o aparecimento da doença. A doutora Cláudia Godoy, ela é fitopatologista aqui da Embrapa e é quem vai nos falar sobre este tema. Doutora Cláudia, satisfação. Como é que está a ferrugem asiática, tanto aqui no sul do país como também lá no centro-oeste? Bem, esse ano as condições climáticas elas estão bastante diversas, né? A gente está tendo períodos com menos chuva lá no centro-oeste e aqui no sul a gente está tendo um excesso de chuva, né? Rio Grande do Sul, bastante atraso de plantio por causa do excesso de chuva e o Paraná segue plantando também, né? A gente tem encontrado aqui no Paraná bastante ocorrência de ferrugem em soja voluntária. E os coletores de esporos também têm mostrado a presença dos esporos no ar, né? Então, para essas regiões onde está chovendo bem, né, o produtor tem que ficar bastante atento para a ferrugem, porque é o clima que favorece a doença e a gente tem encontrado o inóculo do fungo já presente aí nas lavouras. Além, caso o produtor constate que o fungo está na região dele, quais as medidas que ele pode tomar para reduzir o problema? Bem, a partir desse momento, a única ferramenta que a gente tem são os fungicidas para tentar reduzir aí o dano que a ferrugem pode causar. E como a gente tem visto uma incidência mais cedo, quando a gente compara com os outros anos, é importante que os produtores, principalmente que estão na região sul, que já estão com lavoura instalada, já comecem a pensar no controle da ferrugem em si. Normalmente a gente escapa muito dessa doença, porque as ocorrências começam mais tarde, mas esse ano a gente está vendo uma incidência precoce da doença e um clima aqui para a região sul favorável para a ferrugem asiática. Nesta safra, por conta do clima, as lavouras do sul do país sofreram atrasos na semeadura, o que, associado ao clima quente e úmido, são as condições ideais para o aparecimento da ferrugem asiática, o que deve exigir atenção e controle por parte do produtor. O fungo da ferrugem ele vem se adaptando ao fungicida, né? Então a gente tem tido resistência desse fungo aos fungicidas, mas a gente ainda tem moléculas com uma eficiência boa para o controle da doença, né? Então agora é o momento que o produtor deve pensar na ferrugem na região sul para que não tenha redução de produtividade em função dessa doença. Ele tem que evitar a entrada da doença na lavoura para conseguir levar essa lavoura até o final. E lembrando que a gente está com uma janela de semeadura ampla, né? Então a gente tem lavouras que ainda estão germinando em função desse clima desse ano que acabou ocasionando atraso de plantio. E essas lavouras mais tardias sempre vão precisar de mais cuidado, porque o fungo vai se multiplicar nas primeiras lavouras e ser disseminado para as lavouras mais tardias. Da Embrapa Soja, em Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.